Venha comigo. Um grupo de jovens escritores se reunia numa mansão na beira de um lago. Entre eles estava um poeta revolucionário, um lorde excêntrico e uma jovem de apenas 18 anos. Senhorita Godwin. Eles conversavam sobre arte, ciência e seus medos. De repente surge um desafio. Cada um deveria escrever uma história sobre fantasma. Ninguém imaginava que dali sairia uma das obras mais importantes da literatura. Uma obra que ultrapassaria os séculos e se tornaria um ícone cultural. Estou falando de Frankenstein. Mas o que levou Mary Shelley a escrever essa história? Quais foram suas experiências, seus medos, os sonhos que deram origem ao cientista Victor Frankenstein e sua criatura? Hoje então vamos falar desse livro, que mistura tragédia, ciência e sonhos. Vem comigo que eu vou te contar essa história. O ano era 1815. Nas ilhas tropicais da Indonésia, o chão começou a tremer com uma força que o mundo jamais havia testemunhado. O Monte Tambora, até então silencioso, despertou em uma explosão tão colossal que o som foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância. Cinzas e pedras foram lançadas a dezenas de quilômetros de altura, e por dias o céu se manteve escuro, mesmo em pleno dia. Era como se o sol tivesse sido apagado. A erupção do Tambora foi uma das maiores catástrofes naturais já registradas, e seu impacto atravessou oceanos. As cinzas espalharam-se pela atmosfera, bloqueando a luz solar e alterando o clima de todo o planeta. Um ano depois, em 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Colheitas falharam, o frio avançou, tempestades e chuvas escuras assombraram a Europa. Para muitos, parecia o fim dos tempos. É nesse cenário que Mary Godwin, ainda não Shelley, viaja para a Suíça com Percy Shelley, seu futuro marido. Eles vão visitar Lord Byron, um poeta já famoso, que alugara uma mansão à beira do Lago Genebra. Ali estavam também Claire Clairmont e o médico John Polidori. Preso então por essa tempestade, o grupo procurava distrações. Eles recitavam poemas, contavam histórias de terror e falavam sobre filosofia. Mas foi Byron, com seu jeito provocador, que deu a ideia de eles escreverem cada um uma história de fantasma. Escutem. Tem bruxas no vento. Tive uma ideia. Nós vamos, cada um de nós, escrever uma história. Uma história de fantasma. É uma competição, é claro. Ganha quem escrever a melhor história. Podemos? Mary Shelley, de início, ficou bloqueada. Viu seus colegas esboçar ideias, mas nada surgia em sua mente. E foi numa noite, após uma longa conversa sobre ciência, ela ficou fascinada sobre os experimentos do galvanismo, onde aplicavam choques elétricos e músculos mortos que se moviam. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Mary então foi dormir com aquela imagem na cabeça. E aí ela acabou sonhando. Ela sonhou com um jovem cientista debruçado sobre uma criatura. Ele havia recolhido várias partes de corpos e de repente aquele corpo começou a respirar. Seus olhos abriram e a vida surgiu aonde deveria haver apenas silêncio.
Mary então acordou assustada e ao mesmo tempo inspirada. Tava ali a sua história. A jovem de 18 anos acabara de criar ali a base do que seria o Frankenstein. O século XIX era um tempo de descoberta. A eletricidade era quase como um mistério mágico. Luigi Galvani, então, mostrou que correntes elétricas faziam músculos mortos se moverem. Outros cientistas também aplicaram correntes elétricas em corpos humanos. Essas experiências criavam debates intensos. Será que o homem poderia criar a vida artificialmente? Será que o homem poderia ser um novo Deus? Mary então absolveu esse clima de fascínio e medo. O seu livro não é uma história de terror, é uma reflexão sobre o limite da ciência e da ambição humana. 2 anos depois daquele verão sem sol, Mary terminou o manuscrito. Em 1818, publicou Frankenstein, The Modern Prometheus. O subtítulo já mostrava o rumo da trama. Na mitologia grega, Prometeus roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. Foi punido eternamente por isso. Victor Frankenstein é esse novo Prometeus. Ele rouba o segredo da vida e paga caro por sua ousadia. Curiosamente, a primeira edição foi publicada anonimamente. Muitos acreditavam que o autor seria Percy Shelley, seu marido. Mas logo ficou claro, a mente por trás da história era Mary Shelley. E aqui temos uma parte curiosa. O Frankenstein, na verdade, é o nome do Victor Frankenstein, é o nome do cientista. A criatura não tem nome, ela é apenas descrita como criatura. Mas ao longo do tempo, a criatura passou a se chamar Frankenstein. No cinema e passou a se chamar, na cultura em geral, passou a chamar Frankenstein, misturando aí um pouco o criador com a criatura. Outra curiosidade é que no livro a criatura não é má. Ela aprende, ela observa, ela apenas quer ser aceita. Mas por outro lado ela é rejeitada, humilhada, perseguida, e isso é que faz ela se tornar má. E com isso, Mary nos deixa uma pergunta inquietante. Quem é o verdadeiro monstro dessa história? A criatura rejeitada que procura vingança? Ou o criador que abandona sua obra? Frankenstein não foi só um sucesso literário, ele moldou a cultura. Muitos o consideram o primeiro romance de ficção científica, por misturar ciência e imaginação. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. O teatro logo abraçou a história, e depois o cinema a eternizou. O filme de 1931, com Boris Karloff, criou a imagem clássica do monstro com parafusos no pescoço, algo que não existe no livro, mas virou parte do imaginário coletivo. E até hoje, o mito continua vivo. Sempre que falamos de inteligência artificial, clonagem ou avanços tecnológicos, o fantasma de Frankenstein aparece. E esta história nos deixa uma pergunta: até onde devemos ir? Mary Shelley não foi apenas autora de Frankenstein. Sua vida foi intensa. Filha de 2 intelectuais brilhantes, a filósofa feminista Mary Wollstonecraft e o escritor William Godwin, Mary cresceu cercada de ideias revolucionárias. Mas sua trajetória foi marcada por tragédias. Perdeu filhos, enfrentou dificuldades financeiras e viu o marido, Percy Shelley, morrer jovem em um acidente. Ainda assim, continuou escrevendo romances, ensaios, contos, mas nada jamais ofuscou o impacto de Frankenstein. Ela, que começou como uma jovem tímida à sombra de poetas famosos, se tornou uma das vozes mais importantes da literatura mundial.
E assim, no meio de tempestades, sonhos perturbadores e debates científicos, nasceu Frankenstein. Mais do que uma história de terror, essa obra é uma grande metáfora sobre a responsabilidade da ciência e um aviso poderoso que atravessou os séculos. Quando tentamos brincar de Deus, precisamos lidar com as consequências. Mary Shelley, então, tinha apenas 18 anos quando escreveu essa obra. E aqui fica uma mensagem poderosa. Até os mais jovens, em meio a dores e incerteza, pode deixar marcas no mundo. E quem sabe, o monstro que Mary Shelley criou não seja apenas um espelho. Porque, às vezes, o monstro que mais tememos não está nas sombras, e sim dentro de nós mesmos. Frankenstein ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley. William Godwin providenciou que uma segunda edição de Frankenstein fosse publicada, que identificava Mary como a autora. Mary e Percy se casaram e assim permaneceram até a morte trágica dele aos 29 anos. Mary nunca se casou novamente. Claire Clairmont deu à luz uma menina, Allegra. Lord Byron sustentou Allegra até a morte dela aos 10 anos. O Vampiro do Dr. John Polidori foi publicado em 1819. Incapaz de reclamar a autoria da obra e tomado pela depressão e por dívidas, tirou a própria vida com 25 anos. Mary morreu em 1851 com 53 anos, antes do filho Percy Florence Shelley, e foi enterrada ao lado do pai e da mãe dela. Você logo foi impelido pelas ondas, perdendo-se na escuridão profunda. Mary Shelley, então, quando escreveu Frankenstein, não estava falando apenas de um monstro. Estava falando sobre o medo de criar algo que fugisse do nosso controle. E olha como isso atravessou o tempo. Mais de 2 séculos depois, o terror faz a mesma pergunta. Quem é o verdadeiro monstro? Com isso chegamos então ao próximo vídeo do canal. Eu vou deixar aqui do lado a sugestão do próximo vídeo, que eu falo sobre o Pânico 7. Essa franquia que tenta ressuscitar o terror, com personagens antigos que carregam o peso do passado. Assim como Victor Frankenstein, o terror, o cinema, tenta brincar de ressuscitar velhos monstros. E nem sempre vai saber lidar com as consequências. Se Frankenstein nos mostra que o terror nasce daquilo que criamos, em Pânico 7 nos mostra que alguns monstros nunca morrem. Desde já, muito obrigado a todos vocês e te vejo no próximo vídeo.